Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar esse evento especial que a gente faz com muito carinho, que é o EcoCast, que é o podcast da implantodontia. Eu e meu amigo Dr. Felipe Brilhante recebemos nessa temporada vários colegas que trouxeram informações extremamente úteis, temas extremamente interessantes para a comunidade de profissionais que está começando nessa área ou que está pretendendo ainda desbravar esse mundo da implantodontia e da cirurgia oral. E hoje nós temos um episódio extremamente especial para fechar a nossa temporada, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte da anestesiologia médica junto aos procedimentos odontológicos, né? Que são algo que é muito útil, eu trabalho muito dessa forma, acho que traz grandes benefícios para o paciente e a gente vai debater alguns tópicos interessantíssimos hoje. Estamos aqui com o nosso amigo Dr. Carlos Henrique, seja muito bem-vindo, Carlos. Dr. Carlos é médico anestesiologista, ele faz parte da diretoria do Hospital Filiola e ele é CEO do Instituto Operalis, que é uma clínica que ele vai falar um pouquinho sobre ela, onde se fazem esses procedimentos e eu particularmente opero meus pacientes lá, acho extremamente relevante. Seja muito bem-vindo, meu amigo, fazer parte desse projeto com a gente conversa já há um tempo sobre isso e acho que a gente vai ter um papo muito interessante aqui hoje. Eu acho que tá fantástico o episódio de hoje. Eu tô com várias dúvidas que eu quero tirar com o Dr. Carlos. Tô felizaço dele ter vindo aqui com a gente. Então, você que tá em casa, pegue sua pipoca, seu isotônico, seu suco, refrigerante e senta no sofá e vem curtir com a gente que hoje o episódio tá fantástico. Muito bem. Vamos lá. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês e agradecer pelo convite, doutor Lucas Menezes, meu grande amigo, que eu tenho a honra de fazer anestesia já há alguns bons anos já para você. Já E tem um. já tem um tempão, né? E doutor Felipe Brilhante, também muito obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que vamos passar aqui é, uns minutos de muito aprendizado e muita troca de conhecimento. Eu acredito que hoje nós vamos fazer um bate-papo igual como estamos dentro do bloco cirúrgico, né? Toda vez que a gente está lá operando, para quem não é do cotidiano da cirurgia, ver dentro do bloco cirúrgico, às vezes, algumas certas descontração, porque é um período em que a gente presta muita atenção no que nós estamos fazendo, mas a gente consegue fazer isso de uma maneira tão leve, tão descontraída, que a gente consegue auxiliar a nossa grande responsabilidade com momentos de conversas e diálogos que são muito proveitosos para a gente durante o nosso dia, né? Quero mais uma vez agradecer pelo convite, a ótima iniciativa essa de vocês, de trazer conhecimento, divulgar conhecimento. Para mim, vocês são uma grande referência, o Dr. Lucas, na questão da bucomaxilo aqui na região norte do Brasil, Dr. Felipe também na parte da implantodontia, e vocês dois fazem uma dupla brilhante com um case maravilhoso que só tem a crescer, e eu acompanho o crescimento também do case de vocês, da clínica de vocês, e vejo como ela se supera e cresce ano a ano. Mais uma vez, eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, viu? Opa, muito obrigado, fiquei até emocionado agora. Mas vamos puxar o nosso primeiro tópico, Carlos, que a gente vai abordar hoje, que é uma coisa até que eu consultei com alguns colegas e tudo para levantar quais ideias a gente teria para discutir. Então, primeira coisa, vamos deixar muito claro, qual é a diferença entre uma sedação, né? Por exemplo, uma sedação que a gente falou mais cedo, uma sedação por via oral, né, com comprimido, ou uma sedação endovenosa e uma anestesia geral, né? Qual a diferença entre elas e para a gente poder ver como que cada uma se aplica depois dentro dos procedimentos odontológicos. Doutor Lucas, assim, nós, profissionais da anestesiologia, nós aplicamos muito uma monitorização do paciente de maneira global. E, principalmente para os médicos que fazem a parte de UTI, eles têm muito em mente a escala de Raj.
né, onde a gente tem uma numeração dentro dessa escala, onde a numeração mais alta é o +4, é aquele paciente super agitado, e a menor a numeração é o -5, que é o paciente totalmente inconsciente, sem respostas, nem resposta à dor, sem resposta a um estímulo verbal. E a gente acaba internalizando muito bem isso na nossa prática diária. A gente consegue entender o paciente, quando está sobre uma anestesia, sobre uma sedação leve, é aquele paciente que fica sonolento, responde você quando você chama, mas ele consegue ficar calmo, ficar tranquilo. A gente chama isso assim dentro daquela escala de RAIS 1 até o RAIS 2, tá? E como chegar aí, né? Que essa que é o grande X da questão. A gente vai chegar aí. Que remédio tomar? Quais as medicações? Como fazer pela veia, fazer oral? E aí vai muito do feeling da prática do profissional no dia a dia do seu treinamento e depois no dia a dia da sua prática clínica, que é comum fazer. Hoje, a gente estava conversando aqui mais cedo sobre a anestesia oral, sobre o dormonide oral, né, Felipe? Sim. Felipe, fala um pouquinho, conta um pouco a tua experiência pra gente aí sobre o dormonide oral. Então, na verdade, hoje, como a gente trabalha com implantodontia, eu, o Dr. Lucas, fazemos cirurgias de médio, grande porte, né, reconstruções grandes, e mais de 90% dos nossos pacientes são nervosos, né? E alguns deles tremeriam só de saber de ter que fazer em ambiente hospitalar essa cirurgia. Então, uma opção que a gente usa é o comprimido de dormonide via oral, né? A gente começa com 7,5 miligramas, tá? E de uma forma geral o que a gente usa. Alguns pacientes a gente precisa aumentar essa dosagem, porque não faz o efeito, né? A gente tem percebido uma grande tranquilidade de usar esse medicamento, né? Mas sempre fica essa dúvida, Você né? começa a fazer quantos minutos antes do A procedimento? gente faz entre 20 a 30 minutos antes, pede o paciente chegar antes e fazer esse medicamento. Agora eu Tá? posso te fazer uma pergunta? Com Ele certeza. vem em jejum? Não. Isso é grave, isso é arriscado. É, Porque é um sedativo, né? sim. Então, de qualquer maneira, você não sabe qual vai ser a resposta do organismo dele quanto àquela dosagem do benzodiazepina que você está usando, que é o midazolam, né? O dormonide. Não sei se vocês já foram submetidos a alguma sedação, aquela básica lá da endoscopia, né? Então, tem gente que diz assim, nossa, se me der o cheiro, eu durmo o resto do dia todo. Sim. Então, provavelmente, se você pega uma pessoa que toma ali 7,5 de dormonide e ela responde de tal maneira que ela não está em jejum, ela pode vomitar na tua cadeira por algum estímulo e broncoaspirar, entendeu? Uhum. Então, o ideal é que a gente tenha, pelo menos nesse teu protocolo de utilização, um protocolo de jejum adequado. O estômago não pode estar cheio. Certo. E uma dos níveis que a gente tem, principalmente para a sedação mais superficial e mais profunda, é a reflexia, tirar alguns reflexos. E o reflexo de produção de via aérea, ele vai ficar muito diminuído nessa anestesia, nessa sedação. Então, a primeira coisa que a gente precisa se preocupar num paciente que a gente vai anestesiar é, e o jejum? Uns guidelines estão falando mais. Um jejum, eu vou te ser bem sincero, eu me formei não faz muito tempo em anestesia, eu sou de 2018, me formei pela Universidade Estadual do Pará em 2012 em médico e na Santa Casa em 2018 em anestesiologia. E por ser ainda, eu acredito que eu sou um profissional da anestesiologia muito recente, mas eu sou meio velho. Eu costumo, o jejum é 8 horas.
para mim. Por quê? Porque eu já vi broncoaspiração e não é legal. O paciente evoluiu a óbito na UTI, ela não era meu paciente, mas eu tive a oportunidade de ver, e não foi assim, induzida pela anestesia, foi uma situação de broncoaspiração pelo quadro clínico do paciente. E aí eu imaginei, imagina só se ele estivesse sendo anestesiado, então teria sido mais grave a situação. E aí, para mim é um quadro extremamente catastrófico. Para mim não, para a medicina, né? Você precisa respeitar. Para mim, 8 horas eu respeito. Mas alguns guidelines pegam assim, poxa, mas 6 horas é o suficiente para algumas alimentações hoje já se respeita. E assim, para líquidos claros, a gente acredita que líquidos claros é água, o próprio café sem grumos é um líquido claro, e sucos também sem grumos, por exemplo, o suco de laranja coado é um líquido claro, mas os demais, todos são como se fosse sólido, leite, um suco de acerola, por exemplo, goiaba, Cupuaçu, cupuaçu, então, meu deve amigo. ser pesadíssimo. Então, O assim, cara tomar um açaí com farinha. esse daí é 12 horas. 12 horas. É engraçado, Carlos, que ainda bem que tu falaste isso, que a gente aprende todo momento, né? É uma recomendação nossa, pelo menos minha, né? É que o paciente venha bem alimentado, né? Porque muitas vezes a gente vai operar o paciente e vai ficar sem prótese, vai ficar sem dente, né? E aí ele não vai conseguir se alimentar direito depois no pós, né? Então a gente pede para ele vir bem alimentado antes, né? Então agora já vamos mudar, né? Ou não usar mais o dormonite. O que é legal, assim, que eu vejo no procedimento de vocês, que eu acho muito legal, o paciente ele precisa estar colaborativo. Sim. E ele precisa abrir a boca para vocês trabalharem bem. Porque, assim, lá no meu dia a dia, na minha prática, eu faço anestesia para otorrinolaringologia, né? Então, eles têm um abridor lá de boca lá absurdo, mas o paciente está anestesiado, o paciente não faz ideia do quanto a boca dele está aberta. Mas você para poder fazer o implante, para poder fazer o procedimento, às vezes é uma extração dentária mais difícil e tudo mais, o paciente ele tem que estar colaborativo. E no implante, às vezes vocês têm um implante aí de 2 horas, às vezes tem um de 4 horas, às vezes tem um de 6 horas. Fazer isso a nível ambulatorial é muito cansativo não só para ti, quanto profissional, quanto para o próprio paciente. Sim. E essa hora que eu acho interessante do anestesista, porque quando ele chega contigo e te dá um relaxamento e uma condição para tu chegares e atuar de maneira segura, e um procedimento que era de 4 horas, tu faz ele em 1 hora, um procedimento de 2 horas, tu faz em 35 minutos. E aí eu vejo a importância dessa união entre o cirurgião odontológico, o cirurgião dentista, com o anestesiologista. E eu acredito que o nosso foco hoje é apostar cada vez mais nisso. Eu costumo dizer que segurança e conforto a gente não mede, a gente paga. Então, se você quer ir daqui para a Europa na primeira classe, é conforto. Se for mais caro, você quer porque você precisa, você quer, então você paga. Se você vai de classe econômica mesmo, porque você não quer. Só que aí pode ser que você pode colocar a tua vida em risco. Aí você precisa de segurança. E aí seguro tu pagas para não usar, né? Com certeza, né? Na implantodontia, particularmente, né? Não vamos falar de outras cirurgias maiores, mas nas cirurgias que a gente faz na implanto, por exemplo, no implante zigomático, algumas reconstruções de enxerto um pouquinho maiores, a gente nota que tem muitos colegas que ainda são relutantes querem fazer no consultório, né? De qualquer jeito e tal. Já tive alguns embates, discussões assim, na verdade, debates, né? Sobre esse assunto com colegas. E eu penso muito nisso, no conforto, cara. Eu penso, cara, tu já pensou tu passar 3 horas ali com acesso significativo, com descolamento até aqui na margem infraorbitária, às vezes, para fazer um zigomático, 3 horas de cirurgia, 2 horas e pouco. Pô, isso é muito ruim, cara, muito desconfortável, né? E a gente eu penso muito nesse conforto. O que é mais confortável para o meu paciente? O que é mais seguro? Ainda tem isso, né? O paciente acordado, ele vai estar tendo uma descarga de adrenalina muito grande, que isso vai causar um aumento de pressão arterial, se ele tiver uma pequena comorbidade, isso aí pode
também se agravar, a gente vai ter que usar muito anestésico local, a gente pode extrapolar aquela capacidade máxima de anestésico por peso, e aí a gente trazer problemas futuros para esse paciente, como a sobremedicação. Então, tudo isso tem que ser pensado. Eu sou dessa linha, né? E além do suporte que a gente tem que ter, né? Caso o paciente chegue numa situação dessa, né? Sei lá, teve um choque anafilático, de repente, né? Por alguma coisa, um anestésico, né? O que fazer? Será que a gente tem o suporte para usar isso? Né? Se a gente for fazer num centro cirúrgico, com certeza vai ter esse suporte, né? Ou se estiver associado a um médico junto do nosso procedimento. Hoje, Felipe, o que eu vejo assim? Um aumento muito na prática da anestesia ambulatorial. É uma prática que deshospitaliza, é bom. Bora olhar ponto positivo, deshospitaliza. Então, recentemente a gente conversou, vocês foram operar num hospital e passou uma manhã toda para operar um paciente. E a gente, às vezes, lá na clínica consegue operar até 2 pacientes numa manhã, às vezes. Então, assim, deshospitaliza. Esse mecanismo hospital, ele é um mecanismo que é muito trabalhoso, Burocrático. muito burocrático, ele é desgastante tanto para o paciente quanto para a gente profissional, mas ele é necessário para as situações hospitalares. E quando a gente vem para o nível ambulatorial, por exemplo, imagina fazer um implante de 1 ou 2 dentes num ambiente hospitalar. Não tem sentido. Então, Sim. assim, vale a pena fazer no consultório. Mas fazer um implante zigomático, como o Dr. Lucas falou, esse daí já no consultório não é muito, não é muito recomendado. Dá para fazer? Dá, mas vai acontecer tudo isso que ele descreveu. Então, por que não procurar um lugar adequado? Mas espera aí, então por que eu não trago um anestesista no meu consultório para fazer isso? Bom, Excelente será questão. se isso é a boa opção? Será se o teu consultório ele está adequadamente organizado para isso? Para receber, primeiro, uns equipamentos que tu não tem. Mas aí eu digo assim, não, mas eu sou anestesista, eu levo monitor, levo bomba de infusão, deixa que eu levo as medicações. Aí tu fala assim, e o oxigênio, tu vai trazer? Quanto tu vai trazer? Porque o oxigênio pesa. Sim. Então, não, mas eu vou levar uma bala, que eu carrego uma bala de quantos quilos, entendeu? Vou levar uma bala de 50 quilos. Caramba, entende? Então já começa a ficar muito mais difícil. E aí, essa dificuldade, ela aumenta o desgaste, e desgaste é energia é dinheiro, né? Então, aumenta o custo do procedimento, aumenta o custo. É confortável? Por quê? Porque tu tá no teu consultório, o teu consultório, ele tem tudo que tu precisa. Pensando nisso, que a Operalis vem organizar um pouco mais essa dinâmica. Eu tenho um ambiente aqui, que é um ambiente que você pode trazer o paciente, a gente vai praticar anestesia ambulatorial, mas num perfil que você seja atendido nos teus equipamentos, né? Naquelas tuas necessidades básicas que o teu consultório pode ter também, entendeu? Mas, e aí? A vigilância sanitária, ela está adequada para o teu ambiente de consultório atender esse requisito? São outros requisitos que a vigilância ela pede. Por exemplo, toda vez, além da vigilância, a gente tem uma RDC do CFM que diz que toda vez que eu vou precisar anestesiar alguém, anestesia venosa, né? Eu preciso de um RPA, uma sala de recuperação pós-anestésico. Teu consultório tem? Então, não tem, mas eu vou adequar. Então, já começa a se encaixar nas coisas. Sim. Mas aí eu tenho oxigênio lá o suficiente, aí tu começa a adequar. Então, tu deixa de ser uma simples consultório odontológico e criou uma estrutura para atender essa necessidade de ter a anestesia lá contigo do teu lado. Mas e aí, você tem um carrinho de anestesia de backup se precisar? Porque lembra aquele paciente, ele pode ter um choque anafilático, como você falou. E nesse choque anafilático ele precisa de ventilação mecânica. Você tem um carrinho de anestesia? Entendeu? Não tem. Você tem um POP de funcionamento, porque a vigilância ela te solicita um POP de funcionamento. E dentro desse POP, ela quer os protocolos de sedação que você usa para os procedimentos que você faz.
Ah, é mesmo, é tudo isso que precisa? É. E além disso, caso aconteça alguma coisa, porque nesse choque anafilático que a gente acabou de conversar, o paciente vai para onde? Qual é a UTI de retaguarda? Entendeu? Então, É assim, verdade. Isso mas tudo a é gente precisa importante. pensar nisso tudo, precisa. Porque enquanto não deu errado, enquanto tá tudo certo, nada deu errado, né? Quando uma coisa dá errado, putz, agora não é a hora de pensar, já tinha que ter pensado antes. E aí a gente precisa se planejar para isso. Evitar que essas complicações, elas custam muito caras. A maior catástrofe dentro de um procedimento nosso, odontológico, médico, é um óbito. E isso daí não tem preço. Como é que a gente vai pagar pela vida de alguém? Às vezes a gente até se coloca na situação assim: você faz esse procedimento? Não faço. Mesmo pagando muito, eu não faço. Por quê? Porque está em risco muito mais coisas, né? Então, essa consciência nós profissionais precisamos ter. E a gente precisa, como multiplicadores, levar isso para os nossos pacientes ou até para a população de uma maneira geral, porque nós somos formadores de opinião. E aí a gente precisa formar uma opinião de que se a pessoa chegar no consultório, mas doutor, o senhor vai fazer isso? Não, mas toma esse comprimidinho. Tá, mas será se esse comprimidinho é o suficiente? Doutor, aqui, o senhor vai até aonde? O que pode ser feito aqui, o que não pode? Por exemplo, no Instituto Operários, a gente segue um critério de avaliação também. Então, tem procedimentos que a gente não pode fazer lá. Tem procedimentos que a gente não faz a nível ambulatorial, que a gente precisa fazer a nível hospitalar. E assim, não, mas o paciente diz, mas eu vou pagar, eu pago. Não, não é o preço, não é dinheiro, são valores. E valores a gente não consegue medir, né? A gente às vezes paga para não ter dor de cabeça, né? É uma questão de legalidade, Sim, né? também. Mais recentemente o Fantástico, por exemplo, fez uma reportagem um pouquinho direcionada, mas assim, em clínicas odontológicas, acompanhando a polícia que fez e a vigilância sanitária que fizeram batidas em clínicas odontológicas em São Paulo, onde havia denúncia lá de procedimentos irregulares e tal. E aí aparece numa das cenas lá, me chamou muita atenção, o profissional da vigilância sanitária com uma sacola na mão. A sacola dele tinha lá Propofol, ketamina, várias drogas usadas numa sedação endovenosa profunda, já, né? Uma sedação bastante profunda. Aí o cara falando, esse tipo de medicamento é proibido dentro de uma clínica odontológica. Isso aqui já é um crime. Né? Por quê? Exatamente. É o que o Dr. Carlos está explicando, que a clínica odontológica, para ela se habilitar para realizar qualquer procedimento de sedação ou de anestesia geral, né? Ela precisa primeiro se cadastrar na vigilância sanitária, se eu não me engano, ela tem que passar a ser uma unidade de saúde tipo 2, uma coisa assim, né? Isso. E aí vai ter que ter uma série de procedimentos para se adequar às exigências. E não são coisas que não são exatamente compatíveis com a nossa atuação profissional. Eventualmente, para uma clínica de grande porte que faz muita cirurgia, Sim. né? Outra vez eu estava numa palestra com uma pós-graduação em Curitiba, e aí tinha um anestesiologista falando que ele trabalhou muito tempo numa clínica em São Paulo e que a clínica montou realmente um centro cirúrgico. Eles tinham anestesista de plantão lá. Tinha os plantonistas que faziam sedação odontológica todo santo dia lá, mas eles cuidaram para fazer toda essa parte, não só estrutural, mas da parte também documental, que é ter um hospital de retaguarda, de tudo mais, mas que eu não vejo isso como algo viável para uma clínica comum, né? Como a gente tem uma clínica O comum. custo operacional nosso, por exemplo, é bem alto quando comparado a uma clínica odontológica, né? Porque as regras que a gente segue, elas exigem determinados custos, seja com farmacêutico, seja com o enfermeiro, com o técnico, com isso, com aquilo, atendimento. Vocês, assim, eu acredito que vocês também seguem alguns Critérios. critérios rigorosos de limpeza de ar-condicionado,
o autoclave tem que estar organizado, sim. balanceado, Tem que ter né? um pop de esterilização. Esterilização, E tudo mais. então, e só que quanto maior é a tua operação, maior é a cobrança. Então, acaba que isso é um maior custo, né? Então, vale a pena fazer isso se o teu turnover de pacientes é grande, se você roda muita cirurgia, pode ser Pode ser que sim, né? Pode ser que sim, o Instituto Operalis, ele começou há 6 anos atrás com eu e mais 2 sócios, 2 urologistas. Então, eles queriam um lugar que nós fizéssemos pequenos procedimentos da urologia, postectomia, vasectomia, retirada de duplo J. E quando nós fomos começar a fazer o projeto, a vigilância pegou o projeto, doutor Lucas, e disse assim, vocês precisam adequar isso, e foi cortando. E a gente foi se readaptando, adaptando. Então, começou tudo muito do zero. Entre dar entrada na vigilância e começar a obra foram 8 meses. E depois de começar a obra, até liberar de fato, porque várias visitas tiveram e para ver que se realmente estava atendendo às perspectivas do projeto. E a gente ainda teve que fazer algumas readequações e até que funcionando. Então, hoje a gente já tem mais de 5 anos funcionando, mais 5 anos com procedimentos diários de sedação ambulatorial. Fizemos um rebrand agora, recentemente, nesse ano, no início do ano, ampliando um pouquinho mais a nossa perspectiva, a nossa cartela de clientes, nosso portfólio, porque saiu daquele âmbito apenas urológico. Acabou agregando muito, e principalmente uma boa relação que eu tenho é com o cirurgião dentista. A gente faz cirurgias da bucomaxila, às vezes, que não precisa do hospital para colocar uma placa por uma fratura de mandíbula, de maxila, que já aconteceu. A gente faz isso em 30, 40 minutos, mas que não dá para fazer só com anestesia local. Já fizemos também retirada de terceiro molar de pacientes que é PNE, né? PNE. Então, e o nosso grande carro forte lá com o cirurgião odontológico é o implante zigomático, que é o protocolo, né? Que vocês fazem bastante. Eu acho que hoje talvez isso não é mais. Depois da urologia deve ser a odonto lá na Operário, né? Isso, São a segunda especialidade lá de maior volume. São os nossos principais carros, nossos principais produtos de funcionamento. Agora, seguindo o tema aqui, falar um pouquinho do PNE. Então, eu te faço uma pergunta, né? Por exemplo, para um paciente que tem comorbidades, né? Digamos, um paciente que é hipertenso, um paciente que tem alguma cardiopatia leve, alguma coisa do tipo, é mais vantajoso a gente fazer esse procedimento para ele com o suporte anestésico, né? Do que a gente fazer ele com anestesia local, tanto vez que é para o controle dessa comorbidade do paciente, para essa questão de pressão, controle hídrico, lá tudo mais. É uma vantagem para isso, para controlar melhor essas comorbidades? Posso fazer mais uma pergunta para os Pode. dois? Vocês operam, né? É uma cirurgia. Vocês Sim. fazem pré-operatório? Fazemos. Isso é importante. É o momento do pré-operatório onde a gente faz toda a investigação que vai decidir qual é a melhor estratégia de local para operar o paciente. Então, dentro desse processo, a gente tem duas consultas importantes, que é a do cardiologista e, por último, do anestesista. Mas vem cá, eu não vou precisar fazer anestesia. Então, eu posso parar no processo do cardiologista? Você não vai precisar anestesiar o paciente com uma anestesia endovenosa, só com anestesia local. Mas, assim, dentro dessa perspectiva, o parecer do anestesista também acaba sendo importante, entende? Porque ele vai te colocar lá possibilidades. Paciente asa 2, paciente asa 3, paciente asa 1, anestesia local, com sedação, sem sedação, eu consigo fazer apenas só uma sedação leve. Então, esse parecer é importante. Aí tu diz assim, bom, mas ele tem comorbidade. Qual a comorbidade? Ele é diabético. Aí vem aquela história lá.
ele sempre vem bem alimentado, ele é diabético, mas como é que tá a questão da medicação dele? Ele suspendeu no dia anterior? Ele continuou tomando a medicação? Quando ele acordou de manhã, ele alimentou e tomou o remédio? Entende? Então, essa orientação a gente faz muito no pré-operatório. Eu faço muito isso no meu consultório. Dentro do meu dentro da minha carteirinha lá, que o paciente termina a consulta e eu explico para ele qual é a técnica anestésica que a gente vai utilizar. Como os pacientes de vocês, eu sempre conheço como vocês trabalham, então, assim, eu já sei o que vocês vão fazer, eu já vou direcionando muita coisa. E, por último, eu explico o jejum e falo assim, e os seus remédios? Você toma remédios de pressão alta? Toma. Então, como é que a gente vai fazer no dia? Porque, doutor, eu vou continuar tomando ou eu vou parar de tomar? A da diabetes, eu vou continuar tomando ou eu vou parar de tomar? E se ele toma um anticoagulante? Porque a gente pode ser um paciente que infartou e tem anticoagulante e toma lá o clopidogrel dele da vida. Então, esse o momento, que é o momento de dizer assim, calma, eu vou te orientar e você vai fazer desse jeito, que é o melhor para você. E aí, mais uma vez, eu digo para vocês o quanto é importante, não para procedimentos pequenos, mas procedimentos que vocês acham que o paciente, ele é um paciente hipertenso, é um paciente diabético, vale a pena porque te documenta, entendeu? E então, assim, o pré-operatório também ele serviu muito para a gente para judicializações. Então, tu tens um documento, tu tens uma orientação, olha, tá aqui, mas você seguiu toda a orientação que deveria ser seguida? Né? Recentemente, quando eu estava como diretor do Hospital Gaspar Viana, a gente teve uma situação lá que me deixou um pouco, pensativo, de fatalidades. Um paciente foi fazer uma uretrocistografia e fez um choque anafilático com o contraste que entrou na uretra, entendeu? Então, assim, fez logo uma alergia, a pressão caiu muito, hipotensão, bradicardia, volume, entubaram o paciente, foi para o CTI. Então, é muito, como é que eu posso te dizer? Eu me senti assim, nossa, isso pode acontecer com qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer momento. Uma sensação de impotência. Uma sensação de impotência, né? Te tira do controle, né? E é ruim, porque eu vou confessar para vocês, eu não gosto de não estar no controle da coisa. Então, assim, eu não perco o controle. Mas quando eu vejo que eu não estou no controle, eu reavalio rápido para que isso volte para minha mão. Senão você não toma decisões concretas, senão você não sabe como agir. Eu acho que vocês veem o nosso relacionamento é muito descontraído, né? Tudo muito calmo. Parece que a gente tá fazendo no bloco cirúrgico mais uma coisa assim que é tão simples, né? Mas não, é muito difícil. Só que a gente tá com controle. Então, quando tu tá no controle, tu se sente confortável em fazer, né? Recentemente eu vi que alguns dentistas da harmonização facial estão tentando fazer, né? Já sedação venosa no consultório. Sedação venosa no consultório e dizem que tem todo o aparato lá, né? E você falou agora no paciente que teve um choque anafilático, teve que entubar, né, o paciente. E aí eu lembro que a gente viu lá, o dentista tinha também o material para intubação. Aí a pergunta... Pois é, a dúvida, né? O cara deu um choque anafilático lá. E aí, será que ele tem competência para entubar? Ele até fez um curso lá que ele aprendeu, mas entre fazer o curso e realmente, né, poder atuar, já extrapola muito da nossa competência isso, Felipe, né? eu vou te falar uma coisa que eu me formei em 2012 e só entrei na residência em 2015. Porque eu vim de colégio público, faculdade pública, então fui alguém que no meu ecossistema se diferenciou muito. Então eu tinha que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro, tinha que fazer algumas coisas antes de entrar na residência. E aí eu trabalhei muito em UTI, fiz o curso da AMIB de UTI, comecei a trabalhar em UTI, você entuba, passa intracate demais, então te traz muita segurança. E aí eu entrei na Santa Casa para fazer a residência de anestesia. Aí, nossa, vou te dizer, eu já entrei achando que eu sabia entubar. Já me achando massa, muito, você né? sabe? Eu já sei entubar. Rapaz, eu fui perceber que eu aprendi a entubar na residência.
E ali, já no 3º mês da residência, eu vi que colegas que tinham acabado de sair da faculdade e que estavam no mesmo nível que eu. E o fato de eu ter trabalhado 4 anos antes em UTI, trabalhado muito, eu costumava até dizer que eu dava plantão em casa e morava na UTI, não me fez diferente deles. Mas a residência ela foi importante. E eu aproveitei o máximo os 3 anos ali, porque eu queria ver todas as complicações possíveis naquele momento. Aí, Carlos, por que você está falando isso? Porque é esse preparo que o profissional precisa ter. Então, se ele, digamos que é um cirurgião dentista que faz isso, aí ele já começa a cair no o conselho, tem uma resolução do Conselho Federal que diz assim, se você é um profissional e está realizando o procedimento, você não pode ser o mesmo profissional que aplica anestesia. Então quem opera não pode... Quem opera não pode sedar. Sim. Então isso daí já é... E o conselho já coloca... essa resolução já coloca isso como é vetado. Então se é vetado é proibido. Entendeu? Então se você assume isso é igual beber e dirigir. Entendeu? Eu estou assumindo o risco. E o risco é muito elevado, é muito alto, né? E é praticamente a mesma coisa, porque durante um acidente, você bêbado num acidente, você vai... É aquela história, enquanto não deu problema nenhum, tá tudo certo. O dia que der um problema, você não tem defesa nenhuma. Você fez errado, você assumiu o risco. Você assumiu o risco. Aí, será que eu estou disposto a, primeiro, eu escolher esse profissional como o profissional para fazer o meu procedimento, né? E... Segundo, nós aqui, como eu já disse, que somos multiplicadores de opinião, a gente precisa mostrar o quanto isso não é legal. Né? Legal certeza. De ilegalidade Sim. mesmo, não é legal de bacana, porque legal de bacana é simples, mas é legal de ilegalidade. Então, tentar não replicar isso, tentar não incentivar que se façam esses cursos, né? Inclusive, eu tenho até... organizado aí, e aqui é uma boa oportunidade da gente colocar, eu tenho um curso que a gente montou, que é justamente para os cirurgiões dentistas poderem ensinar eles a poderem atuar em casos de complicações dentro do próprio consultório. Por exemplo, você está fazendo uma restauração e aí aquele barulho do motorzinho lá da rotação dispara um gatilho, alguém que entra em crise convulsiva em cima da tua cadeira. Aí você diz assim, nossa, mas você não me disse, e agora? E às vezes o paciente não quer falar, que ele tem vergonha de falar, já ele não fala. Comigo. Né? O paciente não falou nada, o paciente teve uma crise convulsiva, fala aí no pouco. final, depois passado todo o susto, ele falou assim, que eu tenho vergonha de falar que eu tenho epilepsia. E como agir? Eu tenho um paciente que eu operei ele, né, fiz anamnese, fiz tudo certo, pedi o exame de sangue, tava tudo normal, né, operei ele, fiz um protocolo, e aí, no retorno pós-operatório, a esposa dele veio, né, eu não conhecia ela, e quando ela entrou no consultório, ela falou assim, a primeira coisa que ela falou assim, doutor, ele falou que ele tem um marca-passo e 3 stents. Aí eu olhei pra ele e ele não tinha me contado. Então, poderia ter passado, né, um problema grande na cadeira porque ele não me contou isso. Então, os pacientes omitem muito a situação deles na anamnese pra gente, né? Porque, não é uma cirurgia médica, então, pra que eu vou falar disso? E quando, na verdade, é um procedimento, né? Então, a gente tem que ter essa conversa com o paciente. E isso é interessante fomentar dentro da categoria, dentro da classe, entende? Até porque, mais uma vez eu vou falar, vocês são multiplicadores de opinião, vocês trabalham com a educação continuada, vocês formam vários cirurgiões dentistas e é importante que eles tenham isso, eles já têm vocês como referência. E ter vocês como referência, como uma boa aplicação da prática da odontologia, vai ser muito mais gratificante para vocês. Só fazer uma adenda aqui que eu gosto de falar muito nas aulas, porque a gente vê alguns profissionais, puxando para nossa área do implante, né? Que o cara tem uma clínica legal, né? Que atende um público bom, e aí ele cobra bem do paciente e vai botar um implante barato para economizar, né? Para ter um ganho maior. Para que faz isso? Né? A gente usa o melhor implante na nossa clínica porque a gente não quer ter dor de cabeça. Então é a mesma coisa. O cara que vai fazer uma sedação que nem essa,
ele não está cobrando barato do paciente dele, com certeza não. Né? Para ele montar lá o que ele acha que vai dar segurança para ele, o suporte, não foi barato também. Será que... Não, já tem a resposta, não vale a pena. Né? Pô, cobra, mas leva para o centro cirúrgico, leva para um local que esteja qualificado, né? E tira a dor de cabeça dele. Eu sempre Né? falo isso, né? Às vezes, nas conversas, o pessoal fala, pô, mas tu faz muita coisa lá com anestesista, não precisa, faz no consultório. Eu digo, meu amigo, a gente paga para não precisar, né? Eu falo, eu divido a responsabilidade. Essa que é a grande questão. Eu não domino a área da anestesiologia. Mesmo fora a questão legal, eu não domino. Eu tenho que dividir com quem domina. Porque se um dia der problema, a gente vai dividir Tá o respaldado, né? ônus também. Eu vou te falar como anestesista. Isso daí, eu vejo, sabe aquelas conversas que tu pega de canto de ouvido e tal? Então, assim, tem muito no meio da cirurgia como é que dizer? Esse mal necessário, né? O anestesista é o mal necessário. Realmente é o necessário. Mas eu vejo da seguinte maneira, não tem mercado para ele operar? Vai ter mercado para eu anestesiar. Então, eu não fico muito mais preocupado. E aí, essa é até uma dica para os anestesiologistas, de uma maneira em geral, né? Porque sempre vai ter mercado. A gente tem, se for falar da nossa região metropolitana, né? Eu estava conversando isso, a gente já passou de praticamente 1,8 milhão de habitantes. Então, assim, muita gente precisa ser operado, ser submetido à cirurgia. O número de hospitais e clínicas vão aumentar, mas vai ter os que vão precisar de fazer com anestesia e os que vão dar para fazer sem. Só é ruim quando o profissional, o cirurgião, ele tenta forçar isso, porque era uma indicação e aí ele não quis ou agregar custo ou não quis perder o paciente. Tem muito isso, então eles querem diminuir preço para poder não perder o cliente e coloca a segurança em segundo plano. Eu acho que além também do conforto, né? Foi falado muita coisa aqui, mas o conforto. Ó, a gente estava falando que a gente foi operar no hospital, né? Passamos a manhã toda. Isso que, às vezes, até para marcar a cirurgia, tem aquele negócio, pô, é dentista, né? Vamos dar o horário que tem para ele operar, né? Nem sempre a gente consegue ir fácil. E na clínica que a gente já vai operar lá contigo já tem um tempo, né? Carlos, quando é que tem aí? Olha, eu tenho essas datas aqui. É muito mais confortável a gente marcar isso com o paciente, né? E a gente não perde também nosso dia todo na cirurgia. Quando a gente vai para o hospital, a gente tem que depender de uma equipe enorme para poder trabalhar, né? Esse é o case que eu consegui vislumbrar, né? Mas quando tu falas assim, fazer a cirurgia do dentista, eu não gosto dessa percepção. Porque eu vou te ser bem sincero, se hoje eu tiver um acidente, alguma coisa, e tiver um trauma de face, eu não vou com ortopedista. Mas é osso. Mas eu não vou com ortopedista. Desculpa. Qual é a prática que ele tem de operar o rosto? Entendeu? Uhum. Então, aí tu fala assim, aí hoje a harmonização facial, o dentista está muito em voga da harmonização facial. O que eu acho bom, porque tem muito a ver com o sorriso. Então, assim, eu vejo melhor a prática da harmonização com o cirurgião odontológico, às vezes, do que com o dermatologista. Vou te dar um exemplo, entendeu? Então, e aí é a legalidade. O cirurgião odontológico, ele pode fazer harmonização facial? Pode, é legal. Ele pode operar nariz? Aí já é outra situação que tu vai lembrar, né? Mas assim, quando a gente vai entrar numa outra discussão, mas que é o limite de cada um, entendeu? Então, isso daí já não dá para fazer, mas fazer uma harmonização, eu tô em processo aí de organização do meu sorriso com o Lucas. Então, a gente vai colocar o aparelho, a gente já vai programar a ortognática, a gente vai programar provavelmente as coisas que precisa fazer para o sorriso ficar melhor, bonito. Aí se ele chegar lá e falar assim, olha, mas fala com a minha dentista aqui que ela vê que precisa ajeitar melhor aí, colocar alguma coisa para sustentar. Vamos fazer, porque para mim lá na Oral Estima é um ambiente em que vocês entendem que o sorriso não é uma questão de dente. Entendeu? Então, sim, nessa perspectiva, para mim, é o melhor lugar.
para se trabalhar o resultado do que eu quero. Aí, mas quando se fala na questão do cirurgião dentista, ele tem um baita valor, cara. Entende? Então, eu sou um adepto total aí da profissão de vocês. Que bom que a gente Respeito tá... desde o começo, desde quando eu quase faço odontologia, quase. Faltou 50 centavos. E uma coisa interessante, né, abrir um parêntese aqui, né, o Dr. Carlos falou que tem um tempo que a gente vem conversando sobre essa questão das urgências médicas dentro do consultório odontológico também, e que nem é o tema da nossa discussão de hoje, a gente veio para falar sobre anestesia, mas a gente vem conversando há um tempo e ele vem montando junto com outra colega, né, com outra doutora também anestesiologista, uma grade que logo logo está saindo, e dentro lá da Eco Oral Estima um curso de capacitação em urgências e emergências médicas no consultório odontológico, né, para habilitar o cirurgião dentista a lidar com esse paciente, que é, como nós falamos, o paciente que tem uma convulsão, o paciente que tem um quadro alérgico durante o procedimento, e que na grande maioria das vezes o cirurgião dentista, a única coisa que ele pensa na hora de uma urgência dessa é ligar para o 192, né? Ligar para o 192, e às vezes até o 192 chegar, o paciente já foi onde tinha que ir. Como identificar um AVC, né? Como identificar uma hipoglicemia. Exato. E é legal, doutores, recentemente eu tive uma oportunidade familiar, a minha sogra passou mal, ela teve uma reação vagal no shopping. E assim, a família toda entrou num... Claro, até eu fiquei assustado, né? Mas é muito bom quando tu sabe o que tá fazendo, porque eu acredito que eu consegui aplicar nela ali, com muita calma, muita cautela, todas as minhas habilidades que eu venho aprendendo e nessa parte de urgência e emergência, de monitorização da anestesia e tudo mais. E é isso que a gente quer passar pro cirurgião dentista dentro do consultório. Aconteceu, opa, peraí que eu sei o que eu estou fazendo, eu vou fazer isso, porque é isso. Se alguém perguntar assim, mas aconteceu uma catástrofe, o paciente teve um infarto em cima da tua cadeira e morreu, entende? Foi a óbito, então, mas você fez tudo o que precisava fazer, entendeu? É um procedimento que você está habilitado a fazer, era uma coisa que você não saiu do escopo que tinha, e quando aconteceu, você prestou todo o socorro necessário, né? Interessante tu falar isso, porque faz mais ou menos umas 2 semanas que um paciente nosso, ele estava em atendimento, né? E ele estava relatando pra gente que um dia, era numa sexta-feira que estava sendo atendido por outra dentista lá da nossa clínica, e aí eu conversando com ele, ele falou assim, Felipe, ontem eu estava na academia e eu passei mal. Nunca aconteceu isso comigo, eu passei mal. E eu tô desconfiado que é o coração. Eu já tô fazendo os exames, na segunda-feira eu vou levar lá no cardiologista e tudo mais, já tá tudo marcado. E a gente recebeu uma mensagem da esposa dele que no sábado ele infartou. Nossa. Então ele passou mal na quinta, na sexta ele estava em atendimento, graças a Deus não aconteceu nada com ele no consultório, né? E no sábado infartou. Poderia ter sido no consultório. Mas tu imaginas, né, que por sorte ele estava no atendimento no consultório, que era, eu acho que uma prova já final de prótese, uma coisa assim. Tu imagina se ele fosse fazer ainda um procedimento, fazer uma anestesia local, que aumenta um pouquinho a pressão e tudo. Será que não poderia ter acontecido lá? Então é importante a gente saber, saber o que fazer, né? Ter o suporte também, que é importante, né? Porque algumas coisas aí a gente tem que ter uma medicação que também tem um negócio da vigilância, né? Validade, tudo isso é importante tá em dia, né? em O dia. famoso kit, né? Aquele kit de medicamentos que tem que estar no consultório, que vai vencer, que você vai jogar fora, mas é bom ter ele na gaveta. E importante é que tu não consegue comprar unidade, né? Tem que comprar a caixa, né? Então, e saúde é muito caro. Nosso custo operacional é alto para poder proporcionar qualidade para os nossos clientes. E assim, não tem como não agregar isso ao nosso valor, né? Não é uma questão de preço. Eu não vou lá com o Dr. Lucas porque ele é muito caro. Não é ele que é caro. É o valor que é um valor agregado muito alto, né? E acaba sendo um valor justo, né? Sim, concordo muito com isso.
É o valor. De fato, porque quando a gente fala de precificação puramente, é comprar e vender. Minha margem é 20%. Eu compro por 100, vendo por 120, entendeu? Uhum. Não é tão simples assim, mas a gente tem um valor, um custo operacional muito alto na saúde em todas as áreas. Sim. Não é só no que a gente faz, nem no que tu faz, em Sim. tudo. Tu imagina a gestão, por exemplo, tu trabalha com isso, a gestão hospitalar. Para manter um hospital, o prédio inteiro do hospital funcionando. Isso tem um custo operacional absurdo. Então, é inviável. Saúde não é barata. Não, A e só o grande... que a gente vai catalogar também, né? Porque tem todo o custo do conhecimento, né? Também. O meu o professor Jamil Schibli falava assim, perguntava para ele, por que, doutor, por que é tão caro um implante, né? Ele O falou, não, implante, implante é barato. o implante é barato. O caro é o conhecimento que eu tive que ter para tirar ele da caixinha e botar na sua boca e você não ter problema, né? É Cara, é o meu exatamente isso. tempo, né? Cara, é o meu tempo. Mas a estrutura que tu montou para isso também é uma estrutura que ela não é fácil de montar, Sim. né? Imagina quantos funcionários vocês têm que se não der nada, vocês têm que pagar 13º, a gente tem que pagar... Eu costumo dizer que, assim, eu tenho que estar bem. Eu saio de manhã para trabalhar e existem pelo menos 16 famílias que dependem de mim todo dia, todo mês, né? Então, acredito que de vocês também. Isso tudo é o que gera valor, né? A nossa responsabilidade. Sabe onde eu vejo bem que tudo deu muito certo para gente? Na pandemia, né? Tu não fechou tua clínica, tu não demitiu ninguém, mas a tua clínica ficou... Não, vou refazer. Nós não falimos a nossa clínica, a gente não demitiu ninguém, mas ela ficou fechada, né? Ela não pôde produzir, mas a gente manteve toda a estrutura. Quando passou a pandemia, a gente voltou e não aumentou o preço por causa disso. Verdade. Só pagou atrasado, ou seja, ou colocou no bolso. Mas o custo saúde, ele é muito elevado. Então, tudo que a gente criou, tudo que a gente montou em conhecimento e em estrutura, é o que a gente está querendo agregar no valor do nosso cliente, para que ele possa sair da Oral Estima, da Operalis, bem, feliz com o procedimento dele, que era aquilo que ele queria fazer, ele queria estar com aquela solução de saúde, seja um sorriso novo no rosto através de um protocolo, seja uma resolução de problema por alguma cirurgia ambulatorial, que ele não conseguia fazer no Sistema Único de Saúde, que talvez o convênio não cubra ou coisa parecida, mas que a gente tem essa solução para atender junto com os cirurgiões e os cirurgiões odontológicos também. E hoje em dia o dentista que quer fazer um procedimento na tua clínica, como é que ele te acha? Tu tá onde? Estamos aí no Instagram, Instituto Operalis. Estamos começando uma ampliação também de tráfego pago, melhor no Google. A gente funciona aqui próximo da Doca, né, na Antônio Barreto, no edifício Village Office, quarto andar, 404 a nossa sala. Quem quiser ir lá fazer uma visita, pode ir lá, que a gente recebe vocês muito bem. E lá eu também faço consulta pré-anestésica, né? Então, às vezes, não tenho um anestesista para mandar, ou então, assim, eu preciso muito ir, não consigo ir, e aí a gente pode fazer lá, eu faço a consultinha. E eu esqueci de falar para vocês, eu sou responsável técnico da anestesia do Hospital Unimed Prime também, né? Olha aí. Interessante isso. O cara é o chefe, mano. Ele que manda lá. A gente, quando não tem o que fazer, inventa alguma coisa para fazer. Inventa problema, para não ficar sem. Eu acho que é isso aí, gente, o nosso tempo, essa conversa aqui. O Carlos falou mais cedo, ele falou, nossa, mas 45 minutos, 1 hora é muito tempo, não deu pra nada. Sério. Tem muita coisa ainda que papo. a gente quer falar, né? É só o começo de uma perguntar. conversa, né? Pode fazer as conclusões. Não, acho que foi fantástico. Geraram novas formas de pensar, de olhar, né, o nosso procedimento, de ter mais responsabilidade, né? E agregar valor, né? Porque aí a gente vê que o nosso trabalho ele vai se destacar ainda mais quando a gente agrega esse valor, dá essa possibilidade. Então eu penso assim, o meu paciente é nervoso, minha primeira opção era dar o hormônio de paciente, mas não, né? Vou oferecer lá para ele fazer no centro cirúrgico.
eu entendi com o tempo que o nosso paciente, quando confia na gente, ele aceita o que a gente diz. Lógico que hoje vem munido de várias informações, né? Veio com o Google, veio com um monte de coisa, ele já sabe o que vai fazer, né? E você tem que explicar realmente o que vai fazer. Mas se você não oferecer para ele, ele não vai aceitar, né? Então, vamos para a parte prática. A pessoa está precisando de uma prótese, se você não oferecer a prótese, ele não vai colocar. O cara precisa de um botox, se não oferecer, ele não vai comprar. É a mesma coisa, se você não oferecer um centro cirúrgico, ele não vai, né? Você tem que dar essa opção para ele, e aí ele vai escolher. Isso. Né? E isso vai trazer muito mais tranquilidade para o nosso trabalho. Isso. Vai poder trabalhar muito mais tranquilo, dividindo, né? Eu já fiz, por exemplo, eu já levei paciente para o centro cirúrgico para fazer 2 implantes. Né? Uma situação, paciente muito nervosa, ela consultou comigo em pé na porta, porque ela não entrava no Não consultório. conseguia entrar no consultório. Não conseguia entrar no consultório. E aí eu falei, o único jeito é ela saber que ela tinha que fazer. Ela disse, vamos fazer uma anestesia geral, a senhora vai dormir, quando a senhora acordar tá tudo feito. Aí fizemos tudo direitinho, depois ela falou, doutor, qualquer coisa que eu precisar agora, eu só quero assim. Nunca mais eu deixo meus dentes de lado, eu deixo de cuidar. Fazer uma restauração eu quero geral. Que é a melhor coisa do mundo. Ela é extremamente fóbica, realmente patológica a fobia dela. Não é um nervoso, é uma coisa muito grave. Ela falou, a partir de agora eu me cuido, tudo que eu tiver que fazer é assim. Que é muito comum no nosso paciente, né? E você dá uma opção, né? Você dá uma alternativa, né? Exato. Porque assim, então não dá para fazer e pronto, acabou. Então, se você não ajudar, não vai ser feito. Você não quer muito resolver, então entra logo. Não tem, assim, eu acho que há muito tempo isso não é mais aceitável, muito menos hoje, né? Então, a gente tem vários mecanismos hoje para dialogar, para conversar, para chegar a um entendimento, mostrar que você falou que os pacientes já chegam já sabendo muita coisa. As informações estão aí, o problema é como a gente vai trabalhar. A gente precisa trabalhar dentro de uma segurança, dentro de um conforto, mostrando seriedade, porque não adianta você mentir para o paciente, não adianta você ludibriar alguém. Ele vai saber, vai descobrir. Então, chegar transparente, olha, a gente vai fazer isso é feito assim, e pronto. Você aceita fazer, quer fazer com a gente? Quer, então vamos fazer. E nós, que trabalhamos muito com esse tipo de coisa, eu costumo falar ao paciente assim, é corriqueiro para a gente, porque é muito comum, mas a gente não deixa de dar a devida importância, porque depois quando você já passa a ser trivial, você coloca numa situação trivial, você abaixa a guarda, e isso daí pode ser absurdo. Você pode causar um erro, você pode se tornar tão comum e não prestar atenção no que está fazendo. Então, não é porque é trivial que a gente não deixa de dar a devida importância. Porque, às vezes, o paciente ele fica nu, né? Na sala de cirurgia. E fica assim, nossa, pra gente é algo muito comum, mas para ele não é. Então, a gente tem que tentar respeitar o máximo aquela situação dele, evitar expô-lo, evitar mostrar para ele que pra gente aquilo é uma... trivial, tira, não custa, não, que isso, né? Está acostumado, não, quem está acostumado sou eu, não é a pessoa, não é o paciente. Com ele eu tenho que ter respeito. A consideração dele. Com ele é respeito, cara. É assim, é inaceitável isso, no meu ponto de vista. E assim, explicar. Quando a gente sedar você, que você dormir, nós estamos aqui, a gente vai precisar expor a parte que você vai operar, mas com todo respeito, não vamos expor você, porque aqui a gente não aceita esse tipo de coisa. Doutor, confio em você, confie, pode confiar. Eu costumo dizer que o anestesista é aquele cara da maratona, uma cirurgia maratona, uma maratona pequena, média e grande, né? E o anestesista é quem fica dando a água para o paciente que está correndo a maratona. Ele dá o isotônico, ele dá o gel, ele que está lá no final da cirurgia para poder secar o paciente e o maratonista e levar ele para casa, né? Liberar ele para casa. E a gente faz isso com muita vontade, com muito respeito, com muita calma, muito cuidado. Muito bom. E eu acho que é mais uma opção, né? Porque hoje é frequente, cara. Eu acho que toda semana a gente recebe um paciente que perdeu todos os dentes e fala assim, doutor, fiquei 20 anos da minha vida
E hoje eu tenho uma prótese total, ou tô desdentado total, tem gente que nem vai fazer a prótese porque eu tenho pavor de dentista. E é uma opção. Ah, pavor? Então vamos lá no centro cirúrgico. Conta com a gente. E resolve o problema, né? Para ajudar a resolver isso daí, dar esse sorriso pro paciente e dar para vocês aí a melhor maneira de trabalhar. Gente, muito boa essa conversa. Fantástica. Mas chegamos no nosso timer. Poxa. E eu queria agradecer aqui ao Dr. Carlos por essa conversa fantástica, por essa parceria que a gente já tem e pela amizade. Agradecer meu amigo, que eu acho que isso vai dar mais frutos. certeza. A gente ainda vai conversar mais sobre tudo isso. Outros episódios. Maravilha. Muito bem, gente. Contem comigo. Pode dar suas últimas palavrinhas se você desejar. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus a oportunidade e a vocês pelo convite. Dizer o quanto eu sou admirador do trabalho de vocês, do empreendimento de vocês, da rotina que vocês levam. E agradecer também a todos que estão assistindo aí. Espero que a gente possa ter contribuído muito para você que é cirurgião dentista, para você que é médico, para você que é estudante, acadêmico ou simplesmente está assistindo a gente e quer um dia pensar em fazer odontologia ou medicina, que você possa seguir uma carreira brilhante. Não desista dos seus sonhos, corra e vá atrás dele que você consegue. A gente conseguiu, né, não? E vamos para cima, vamos conseguir ainda muito mais coisas. Muitas Muito coisas. obrigado, queridos. Fantástico. Valeu. Muito bom. Gente, esse foi o EcoCast, o podcast da implantodontia. Segue a gente, curte, compartilha, manda para os amigos, manda para a vovó, para a titia, para a vizinha, que essa temporada chegou ao fim, mas em breve vem a segunda temporada que já está em planejamento. Imperdível. Assistam. Assistam, nos sigam. Grande abraço. Abraço no coração. Querido. Tchau, tchau.